grudou todos os pezinhos na origem. Certo. Para poder enxergar os vetores saindo da origem e indo até o ponto. Aí a gente indicou os vetores só por um ponto, certo? Só que ele pode estar em outro lugar, não pode? O que eu quero fazer? Eu tenho dois pontos, A e B. Então, o ponto A, x1 e y1, e o ponto B, x2 e y2. Dois pontos que estão fora da origem. O que eu quero fazer? Eu quero olhar para esse vetor, que começa em A e termina em B, só que eu quero olhar ele aonde? Na origem. Porque todos os vetores a gente olha aonde? Na origem. Na origem. Certo? Então aqui são dois pontos fora da origem e eu quero olhar para o vetor aqui na origem. Como é que eu faço isso? Então eu vou olhar para esse vetor. Quero trazer ele para cá. Primeira coisa, eu posso considerar esse vetor, certo? Que sai da origem e vem até aqui. Seria ele mais algum. E posso considerar esse vetor aqui. Certo? Quem é o vetor? Eu vou escrever, mas depois eu dou tempo para vocês escreverem, tá, gente? Quem é o vetor 0A? É o... Esse aqui é AX1. É o primeiro. Então, como é que eu escrevo ele em parzinho? Que é um vetor, certo? X1 e Y1. Vou considerar esse vetor. Ah, o vetor A. E quem é o vetor 0B? X2 X2 e Y2. Certo? Aqui, ó. X2, Fala, Elias, vai que cola, né? Y2. Porque eu chamei A de X1 e Y1 e B de X2 e Y2. Ó, agora quem aqui nesse desenho está escrito como soma de quem? Concordam que 0A É uma soma. mais AB é igual ao vetor 0B? Ó, 0A Mais AB. AB é igual ao vetor 0B. B. Certo? Quem eu quero encontrar? O AB. Esse aqui eu já tenho. E esse eu já tenho. Eu quero achar o AB aonde? Na origem. Porque eu não tenho quem é o vetor AB, eu só tenho os pontos. Então, quem que vai ser AB? Vai ser o vetor 0B menos o vetor 0A. Certo? Vai ficar como? O vetor AB é igual. Quem é 0B? X2, Y2 menos X1, Y1. Como é que eu faço essa diferença aqui? Na primeira coordenada vai dar o quê? X2 menos X1. Na segunda, Y2 menos Y1. Então, quem vai ser o meu AB? X2 menos X1, Y2 menos Y1. Esse vai ser o meu vetor AB na origem. É como se eu pegasse esses dois pontos, que aqui eu só tinha os pontos, não tinha nada de vetor. E aí eu quero achar o vetor formado por esses dois pontos. Eu quero ele aqui. Certo? A partir do momento que eu penso nele como vetor, é um parzinho agora que ele está na origem. Não é? Pensei em vetor, está na origem. Pensei em pontos, pode estar fora. E isso aqui, vocês concordam que é a mesma coisa aqui. Portanto, como é que eu faço isso? AB é igual ao ponto final menos o ponto inicial do vetor. B não é x2 e y2? Aqui, ó, que eu tinha chamado. A não é x1 e y1? Certo? Então, toda vez que eu tenho dois pontos
e quero olhar para o vetor na origem, o que eu faço? O ponto final menos o ponto inicial. Certo? A explicação de por que é isso é a seguinte. B, porque B não. A e B. Aqui eu coloquei X2. Aqui eu coloquei X1. Y1. E aqui Y2. E eu quero olhar para ele aqui. Eu quero achar as coordenadas desse vetor, é o mesmo, certo? Só trouxe ele para a origem. O que eu quis fazer ali foi olhar para as coordenadas desse vetor, só que na origem. Quanto ele andou em x? O mesmo tanto que andou esse, não é? É o mesmo vetor, só que olhando aqui. Quanto ele andou em x? Não é x2 menos x1? Certo? Quanto ele andou aqui? y1 menos y2. Só que, se eu fizesse y1 menos y2, concordam que isso ia ser um número positivo? Porque o y1 é maior que o y2. Quando eu olho para o y aqui, é um número positivo? Não. É negativo, não é? Por isso que inverte. Isso é y2 menos y1. E aqui é x2 menos x1. x2 menos x1. Certo? Assim, para vocês não se confundirem, quando está fora, quando está na origem. Quando está fora, eu vou pensar em pontos. Certo? A partir do momento que eu falei de vetores, por exemplo, aqui eu estava falando só de pontos. Quando eu achei o vetorzinho, que é um par, ele está na origem. Aqui no começo eu falei de 2 pontos. Falei de vetor, agora eu passei para a origem. Tudo bem? Nos exercícios talvez isso fique mais claro. Esse A e B é o par do nada, né? É o parzinho do vetor. É esse vetor aqui, ó. Esse vetor. Quando a gente pensa em 2 pontos, eles estão fora. Pensei em 2 pontos, A, B. 2 pontos separados. Aí eu quero achar esse vetor formado por esses 2 pontos. Só que eu quero indicar eles como? Do jeito que eu indico todos, com um parzinho só. Ou seja, na origem. Aí o que eu faço quando eu penso no vetor na origem? Tenho que fazer ponto final menos ponto inicial e já vai dar esse vetor na origem. Ou seja, as coordenadas do vetor na origem. Mas ele, ponto A, B lá em cima, então ele não é o vetor? Só porque não está saindo. É que eu estou pensando, ele é um vetor, só que eu estou pensando assim, ó, um vetor definido por 2 pontos. Eu não estou dizendo as coordenadas do vetor, eu estou te dando 2 pontos. Se eu te desse um vetor, ele já estava na origem. Eu estou te dando 2 pontos e quero esse vetor. Quero esse vetor aonde? Na origem, que é onde a gente está acostumado a trabalhar. Por isso que é, quando eu falo de 2 pontos, fora da origem. Quando eu falo do vetor, eu já estou pensando ele na origem. E se eu quisesse, por exemplo, pensar nesse vetor que está grudado na origem, pensar ponto final menos ponto inicial. Quem é o ponto inicial desse vetor aqui? 0. Aqui, por exemplo, ó. Esse vetor aqui, por exemplo, 3, 3. É um vetor A, 0. Ele também é um vetor, certo? Ele já está na origem. Só que ele também tem que satisfazer isso, certo? Eu estou dizendo que todo vetor, quando eu tenho 2 pontos, é o ponto final menos o ponto inicial. Quem é o ponto final desse vetor? 3. 3, 3. Quem é o ponto inicial? 0, 0. 0, 0.
Então ele também satisfaz isso. 3, 3 menos 0, 0 vai dar o 3, próprio 3. 3, 3. Vai ser o próprio vetor. Tudo bem? Então, assim, dei 2 pontos, quero o vetor na origem. O que eu faço? Ponto final menos ponto inicial. Tem diferença AB e BA? Tem, certo? Mas não vai dar positivo. Porque é vetor. BA também é. O vetor BA, se eu fosse fazer, se eu te der A e B, do jeito que eu dei aqui, o que eu faço para achar esse vetor? Ponto final menos ponto inicial. É A menos B. Tem diferença aqui, ó. AB e o vetor BA. Certo? Ó. Dei o ponto, os 2 pontos. AB e BA. Tá subindo, Se eu então. quiser o vetor AB na origem, eu faço B menos A. E se eu quiser o vetor BA, eu faço ponto final menos ponto inicial. A menos B. Tudo bem, gente? Beleza. Ponto final menos ponto inicial. Dúvidas? Vão surgir. Exercício para ver se vocês entendem melhor a explicação? Mas na explicação no meio tem alguma dúvida? Não. Pera aí, agora deixa eu copiar. Vou deixar vocês copiarem. É o